paz do Senhor nessa manhã, meus irmãos. Vou ler um versículo aqui para deixar para a meditação dos irmãos, para a reflexão dos irmãos, né, que gosta, né, de fazer as coisas de qualquer maneira e está achando que está certo. Bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, e nem se detém no caminho dos pecadores, e nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tem seu prazer na lei do Senhor, na sua lei medita dia e noite. Muitas das vezes, o crente hoje, os cristãos, né, porque crente é o diabo, os cristãos hoje, anda de qualquer maneira porque não medita, não tem prazer de meditar na lei do Senhor dia e noite. Quando você vê um crente lendo a Bíblia, ele só está lendo um versículo que ele acha bonito para mandar texto para o irmão ou para pregar na igreja só aquele versículo, mas ele não tem conhecimento, ele não tem base, ele não é estruturado, ele não tem o alicerce dele baseado na Bíblia. O cristão, constantemente, ele tem que ler a Bíblia, igual a gente faz. Irmão, quando eu leio, chego de Gênesis, Apocalipse, quando eu chego em Apocalipse, eu volto para chegar em Gênesis e volto, irmão. Eu procuro ler a Bíblia constantemente. Porque a gente lê e esquece, porque é muita coisa. A gente tem que estar lendo para ser renovado. E muitos cristãos hoje em dia estão tirando, irmão, usando comportamento ímpio, copiando os ímpios. Muitos crentes hoje em dia usando gaiola na mão, andando para lá e para cá com a gaiola na mão como ímpio. Enquanto a palavra de Deus lá em Salmo fala que é para nós deixar os passarinhos livres. Irmão, esses irmãos, eles não sabem o que faz, eles não têm prazer de meditar na lei do Senhor, eles não têm tempo, mas tem tempo para andar com a gaiola na mão. Deus criou os pássaros livres para louvar Ele. Às vezes aquele pássaro está cantando na gaiola, o irmão acha o canto dele bonito. Mas ele está cantando, irmão, de tristeza, longe da família, oprimido. Agora eu quero perguntar para os irmãos, com que moral esses pastores, esses presbíteros, alguns diáconos, que não andam na doutrina, não obedecem à palavra de Deus, tem moral para prender um passarinho, né, que não fez nada de errado, não pecou, não cometeu crime, para aprisionar ele sem direito, sem crime e sem causa? O homem está preso no presídio porque ele cometeu pecado, ele cometeu homicídio, ele cometeu delito. Mas mesmo assim o próprio Jesus envia nós para pregar para ele no presídio, para libertar ele, para que, como está escrito na palavra de Deus, Jesus falando, pregai para os cativos, para os presos, visitai os enfermos nos hospitais, socorrer os necessitados. O homem que cometeu pecado, Jesus não tem prazer de ver ele prisionado, envia as pessoas, missionários, evangelistas, para evangelizar lá no presídio, para libertar ele. E o passarinho que não cometeu crime, você aprisiona ele, vende, escraviza ele. Irmão, você está roubando a Deus. Porque os passarinhos pertencem a Deus. Se você pegar um passarinho e vender, você está roubando a Deus. Deus não te deu permissão para prender ele. Será que você dentro de um presídio, você ia cantar de alegria? Muitos dentro do presídio, irmão. Muitas essas pessoas que fazem isso porque eles nunca foram presos, irmão. Porque senão eles não prendiam o passarinho. Muitos que estão presos não cantam de alegria, irmão. Eles choram, eles são oprimidos lá dentro. Eles comem o que dá. Assim é os passarinhos que foi criado para ser livre, para cantar na natureza, louvar a Deus, engrandecer a Deus, enquanto você não diz que é servo de Deus e não tem moral para louvar a Deus. Né? E Deus criou o passarinho para ele escolher, para ele comer. Deus dá comida de graça e ali ele come o que você dá, e muitos esquecem até de botar comida. Eu já vi muitos passarinhos morrer de fome e até de sede, irmão. Vocês vão prestar conta a Deus, porque vocês estão aprisionando, escravizando aquela criatura, aquela criação de Deus, que Deus fez para louvar Ele. O homem não pode prender um pássaro, é errado, é abominável. Lá em Salmo fala que nós não devemos destruir nenhum ninho de passarinho, e nem tomar o seu filhote, e nem quebrar os ovos. Que dirá aprisionar, irmão? Isso é falta de conhecimento. Eles não têm prazer de meditar dia e noite, como está escrito aqui. Antes tem prazer de meditar dia e noite.
Eles não têm, por isso que eles não têm conhecimento, mas têm prazer de fazer o contrário, de escravizar uma ave que foi criada livre. Como Deus falou, que nem Salomão se vestiu tão bem como os lírios do campo, e se comeu tão bem como as aves do campo. Irmão, ela não precisa de ninguém para cuidar dela, porque Deus cuida de você e cuida dela. Você ainda tem que trabalhar para comer, agora ela não, ela come de graça. Irmão, agora eu pergunto, vou deixar uma pergunta aqui no ar, para os pastores que gostam de criar passarinho, que é contra a palavra de Deus, que isso é coisa que Deus não agrada, para os presbíteros, para os evangelistas, para qualquer tipo de obreiro que faz essas coisas, isso é fraudulento, né? Agora eu pergunto a vocês, responde para vocês mesmo, porque eu já sei. Eu pergunto para vocês e vocês respondem para vocês. Com que moral você tem para ir num presídio, para ir numa delegacia, para pregar para uma pessoa, para ele ser liberto, se você não libertou primeiro o passarinho que você prendeu dentro da gaiola, que ele não sabe por que ele está preso, que ele não sabe o que ele fez de errado? Com que moral? Enquanto você não lhe soltar esse passarinho, você não tem moral para ir no presídio para pregar para ninguém. Nem para quem está fora, nem para quem está livre, nem para o ímpio você pode pregar para dizer que Jesus vai libertar ele se você não libertou o passarinho, que não cometeu nada. Você não tem moral para levar o evangelho. A sua palavra é diabólica. Porque como é que você vai chegar no presídio? Como é que você vai ter pena do irmão que está preso lá, que cometeu estupro, que cometeu homicídio, e Jesus manda pregar para libertar ele, para soltar ele, que Jesus não tem prazer de ver as pessoas sofrer? E você vai com essa cara de sem vergonha mais lambida lá, pregar liberdade, se você não está liberto, porque se você tivesse liberto, você não escravizava os passarinhos, não prendia o passarinho. Como é que você vai lá para pregar, para abrir a porta do presídio, a porta da cela, da cadeia, para o cara sair, se você está na sua posição, se você mesmo pode levar a mão na gaiola, abrir a porta da gaiola e liberar o passarinho? Quando você soltar os passarinhos todinho da gaiola e ele estiver livre, aí você também está livre, está liberto e vai ter moral para pregar a palavra de Deus. Mas enquanto você prendeu o passarinho, você que é cristão, que tem conhecimento da palavra, você não pode pregar o evangelho para ninguém. Você não pode pregar liberdade se você tomou a liberdade dos pássaros. Se você não pode pregar para o cara ser livre se você não deixou o passarinho livre. Você ainda está preso. Você ainda é escravo do pecado. Você não tem moral. Não tem vergonha para pregar o evangelho. Você é sem vergonha. Porque quando você soltar o passarinho e analisar que ele não fez nada, então, meus irmãos, se você acha bonito ele cantar para você, prender na gaiola, então você é soberbo, porque Deus criou ele para louvar ele, e você está apanhando ele, prendendo ele para cantar só para você. Você está roubando de Deus, tirando a liberdade dele que ele tem, que Deus deu ele para ele ser livre, e está aprisionando ele, enquanto você não se libertou ainda de estar preso no pecado. Então, irmão, você não pode. Você canta hino na igreja, mas você está preso também. Porém, ele está mais liberto do que você, porque ele está preso, mas você está aqui fora livre, mas não pode fazer o que ele pode fazer. Então você está mais preso do que ele. Então, irmão, você não tem moral para pregar o evangelho. Você tem que se libertar. Se você prendeu aquilo que Deus criou para ser livre, que não cometeu pecado, então vamos fazer o seguinte: já que você acha ele bonito cantando para você, vai para a cadeia, manda te trancar lá no presídio e você canta de alegria para os DESIP todos, os diretores do presídio, para os outros presos lá, para eles acharem bonito. E manda a foto aqui para fora, né, para os irmãos ver você na gaiola cantando, para ver se... Aí depois os irmãos perguntam se você está cantando de alegria ou de tristeza. Com certeza é de tristeza, irmão, porque você está longe da sua família, você queria estar com a sua família e não pode. Assim é o passarinho, irmão. Aquele canto dele é de tristeza, de misericórdia. E vocês veem de comercia porque são pessoas que não querem viver do seu suor, está vivendo da natureza, roubando a Deus, prisionando, irmão. O ímpio
Tudo bem, ele pode fazer tudo isso porque ele é livre. Agora o cristão não é livre para fazer isso não, é livre para servir a Deus. O cristão tem que ter bom testemunho. Muitos dizem que é cristão e está se comportando e andando como ímpio. Com gaiolinha na mão, irmão. Você está dando péssimo testemunho, você é uma vergonha no evangelho, você pode ser até pastor, mas do diabo, não de Deus, porque Deus não criou o homem para escravizar a criação dele, não. Ele criou o homem livre como os passarinhos. Então depois você não reclama se você for preso e se o diabo está te oprimindo, está te prendendo na cadeia da oprimição. Você pega aqui, toma posse daquilo que não é seu e quer ser dono. Porque você não tem prazer de meditar na lei do Senhor dia e noite, mas tem prazer de fazer as coisas que não agradam a Deus. Isso não agrada a Deus. Me mostra dentro da palavra de Deus. Se Deus se agrada disso, irmão, vai conhecer a Bíblia, vai ler mais a Bíblia, irmão. Vocês têm tempo para andar com gaiola na mão, mas não tem tempo para evangelizar. Para Deus libertar os escravos do pecado, porque você já começou a escravizar um passarinho que não tem pecado, é simples, não tem maldade no coração, não tem ira. Como é que vocês vão pregar para as pessoas? Por isso que vocês não vão. Porque primeiro vocês têm que se libertar. Aquele que pisou num passarinho na gaiola, que é cristão, ele está preso. Está preso naquilo. Está idolatrando, é idolatria isso. Você está idolatrando o passarinho porque canta bonito. E o seu Senhor? Cadê a adoração do seu Deus? Irmão, muitos estão doente, canceroso, com enfermidade que médico nenhum cura por causa de desobediência, porque é escrito na palavra de Deus, se converter e busca a Deus para que seja sarado da sua enfermidade. Então você que anda com gaiola na mão, que está enfermo aí, você já sabe por causa de quê. E aqueles que não usam passarinho que está doente é porque também anda em pecado. A doença não veio para dar no pau, como diz, mas tem pau que dá doença. O pau seca, o pau apodrece, o cupim come, é uma doença. Mas aquele que anda, procura fazer a vontade de Deus, é difícil ele ficar doente, porque Deus livra ele, porque Deus não vai deixar a enfermidade pegar ele, porque Deus precisa de fazer a obra dele. E dar bom testemunho, que Jesus cura. Irmão, que o Espírito Santo de Deus possa falar em melhor coração, cada coração. Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas, irmão. Se liberta disso, irmão. Isso não é a vontade de Deus. Olha para dentro da Bíblia, para ver se os discípulos jogou bola, para ver se os discípulos andou com gaiola na mão, para ver se os discípulos, eles não tinham tempo, irmão, de trabalhar para Deus. Irmão, se Jesus não fez isso, os discípulos não fez, é pecado. É isso que os pastores têm que entender. Jesus deixou para nós seguir a pisada dele. Fazer o que ele fez, não o que ele não fez. Vocês estão fazendo ao contrário, vocês estão fazendo o que ele não fez. Vocês estão fazendo o que o diabo faz. É aprisionar, oprimir as pessoas. Vocês estão oprimindo os passarinhos, irmão. Se liberta, irmão. Se você morrer nesse erro aí, irmão, você não vai herdar o reino do céu, tá? Escuta a voz do Espírito nos dias de hoje, para que você não perca a salvação no dia de amanhã. Fica na paz do Senhor Jesus, amém?